Então. Mas então, professor, o que é a verdade? Bem, é do evolucionismo, desse ceticismo, que chegou esse relativismo universal. Tudo é relativo. Relativo. Tudo é relativo. Relativo a quê? Por exemplo, esses livros com relação à mesa estão em cima da mesa. A mesa está embaixo. São entre esses seres. Mesa e livros é uma relação. Entre eu e vocês, eu estou dando uma palestra, vocês estão assistindo. Há uma relação. Eu estou de frente para vocês, vocês estão de frente, vocês estão de frente para mim. Há uma relação de professor ensinando e alunos ouvindo. Esta é uma relação. Entre eu e meu pai, há uma relação. Do meu pai para mim, paternidade. De mim para ele, filiação. Tudo é relativo. O relativo implica uma relação de dois seres. Se tudo é relativo, relativo a quê? Tem que existir um absoluto. Não se pode afirmar tudo relativo sem cair na consequência seguinte. Essa frase, tudo é relativo, é um valor absoluto. Mas então nem tudo é relativo. Existe o absoluto dessa frase. Se tudo é relativo, tem que ser relativo a um absoluto realmente existente. Esse relativismo leva à incerteza geral. Tá claro? Que é a verdade. Eu tinha dito no começo que Pilatos fez essa pergunta para Cristo. A verdade encarnada. Provaremos isso quando falamos da processão do verbo. A verdade, que é a verdade? Já no tempo de Cristo, o ceticismo que havia dominado a Grécia decadente se estendera por todo o mundo e se perguntava o que é a verdade. Foi isso que destruiu o Império Romano. Se eles não tinham certeza da objetividade da verdade do direito romano, da lei romana, da pax romana, eles não tinham mais motivo de governar o mundo. E quando eles deixaram de crer na verdade da lei, do direito, Roma decaiu, foi destruída. O que é a verdade? Quem definiu a verdade pode ficar sossegado, os que são anticatólicos. Quem definiu a verdade de modo muito claro foi um filósofo judeu do século X, Isaac Israeli. Foi ele que disse, vive Isaac Israeli, que disse uma grande verdade. Como é que ele definiu verdade? A verdade é a adequação da ideia ao objeto. É o objeto que determina a ideia. Isso faz a verdade ser captada por nossa inteligência. A verdade que está no ser, que é a forma substancial dele. Então, repetindo para compensar o equívoco. A verdade é a adequação do objeto à ideia. Perdão, troquei de novo. A verdade é a adequação da ideia ao objeto. Nossa inteligência fotografa o objeto. A minha ideia tem que ficar adequada ao objeto. E quando faz isso, eu tenho a verdade daquele objeto. Está bem claro agora? Bem, então, essa definição de verdade, ela é absolutamente correta. Se eu fotografo com uma máquina fotográfica esse copo de água e você fotografa o mesmo objeto, nós temos o mesmo objeto fotografado por duas máquinas. É isso que nos permite conversar. Então, a verdade, ela é a captação da forma substancial do ser por nossa inteligência através da abstração. É como uma fotografia do ser na minha inteligência. O ser passa para a minha inteligência em forma de ideia, o ser real. É o ser que determina a ideia, está claro? É a ideia, então, é a captação disso. A verdade, então, é uma só. Todo mundo capta a mesma ideia. Uma vez eu explicava isso para um professor que veio me entrevistar em casa. E eu não conseguia compreender essa questão da objetividade da verdade e que todos nós temos a mesma fotografia do objeto conhecido. Está claro que sempre a nossa ideia fica adequada ao objeto, correspondente ao objeto conhecido. Ele não queria entender, então desisti de fazê-lo compreender. Ele estava convicto que estava falando uma coisa bem sábia. Bem, aí nós estávamos na sala de visita, tem um jogo de xadrez grande lá, ele mudou o assunto. Ele disse, professor, você joga xadrez? Eu falei, jogo. Vamos jogar xadrez? Eu falei, pois não. Então, ele foi, sentou-se do lado das negras, eu fiquei do lado das brancas, e ele fez o primeiro movimento. Ele não sabia jogar, porque no xadrez é convencional que as brancas iniciem. Ele moveu um peão, eu peguei então um cavalo branco e joguei o cavalo nas peças dele, derrubei tudo uma vez. Falou, professor, o que você está fazendo? Você não mandou jogar? Estava jogando xadrez, olha. Joguei o cavalo, derrubei todas as peças. A palavra jogar é ambígua, não é?
Se é possível jogar xadrez, se ele tem uma ideia das peças diferente daquela que eu tenho? Se eu tenho uma ideia das peças e ele tem outra ideia, se a fotografia que eu tenho das peças em minha mente é diferente da fotografia que ele tem das peças na mente dele, não é possível jogar, porque a torre ele vê como o quê? Copo de sorvete. Eu estou com sorvete na então, aquilo que eu vejo como peão, ele vê como cavalo. O que eu vejo como cavalo ou como burro, ele vê como doutor universitário. Quer dizer, não dá para jogar xadrez dessa maneira. Conta-se que teve um jogador brasileiro, que eu não me lembro direito o nome, que dizia que ele jogava sem saber de que lado ele estava. Pegava na bola e marcava o gol. Chegou à seleção brasileira, sábio, não sabia de que lado estava. Quanta gente hoje não sabe de que lado está? Acho que que nem o Garrincha, não sabia de que lado estava, só apontava, é para lá, então ele ia com a bola naquela direção, mas ele não sabia qual era o time dele. Não sei se é verdade, mas se não é ver, bene trovato, se cada um de nós tivesse uma fotografia da realidade, nós não podemos fazer nada. Tá claro? Eu ia pegar um ônibus, não sei se é ônibus, vai ver que não é ônibus, é um camelo que está passando. Vou tomar um copo d'água, será que é água? Nada. Como é que eu posso pedir do restaurante uma feijoada? Você não pode me trazer macarronada e dizer, não, na minha opinião isso é feijoada. É a opinião nisso que vale. Confusão total. O mundo virou um hospício. Virou um hospício? Virou um hospício. Virou um hospício desde o subjetivismo, do romantismo e do idealismo alemão. Nós vamos ver agora um outro ponto que seria as características da verdade. Pois não. Eu só queria fazer uma intervenção, porque normalmente quando essa discussão está acontecendo, a pessoa dá o seguinte argumento, que a palavra, a coisa designada em diferentes línguas, por sons diferentes e que, portanto, seria relativo nesse sentido, né? Claro. Essa é sempre uma questão muito clássica. Claro, ótimo, ótimo. Essa pessoa está confundindo a palavra com a ideia. Um aluno meu uma vez foi à Europa, estava na Itália, com proporção de alunos meus. Lá no restaurante de manhã cedo, foram tomar o café da manhã. Estava lá o garçom italiano, todo formal, com o guardanapo pendurado no braço esquerdo, todo gentil, e seguindo para o meu aluno, falou, burro. O meu aluno tomou um susto, porque pensou que estava chamando ele de burro. Burro em italiano quer dizer manteiga. Estava perguntando se ele queria manteiga. O meu aluno ficou, não sabia italiano, ficou perplexo. O garçom de novo gentilmente, burro. Aí alguém explicou, burro em italiano quer dizer manteiga, você quer manteiga? Burro, burro. Não é porque em italiano manteiga se diz burro e no Brasil se diz manteiga, que na Itália eles pegam um animal burro e passam no pão. Não tem cabimento, parece que tem um dicionário. A palavra pode ser diferente, a ideia é a mesma. A ideia que os têm de manteiga é a mesma que a nossa, embora eles chamem a manteiga de burro e nós chamamos a manteiga de manteiga. Essa relatividade das palavras é que faz muita confusão. Hoje em dia, sábio é aquele que diz a verdade. No outro tempo tem outro nome, parecido com manteiga em italiano. Pois não, tem outra pergunta? Por isso que é possível fazer tradução, né? Claro, a tradução vem daí, mas a ideia é a mesma, óbvio. É uma confusão entre a palavra material, a vibração sonora e as letras que transmitem essa palavra. O conteúdo que está na palavra, que é a ideia do ser. Manteiga, a mesma ideia em português que burro em italiano. Burro em português é um quadrúpede que relincha, claro. Normalmente via no pasto. Hoje em dia, na Itália, burro é algo produzido pelo leite que se passa no pão, no breakfast. E meu aluno não sabia a diferença entre burro em italiano e burro em português, tá claro? Há muita gente que parece manteiga em italiano.